Milésimo capítulo 6. O poder do pensamento negativo e o horror a tudo que fosse associado aos hippies ou à nova era vem desde os meus 5 anos, na década de 1970. Meus pais resolveram me colocar num curso de yoga infantil na escola. Fui à primeira aula usando calça jeans. A professora decretou que minha roupa não era flexível o suficiente, então, na frente de todas as outras crianças, ela me mandou tirar o jeans e fazer as saudações ao sol apenas de cueca. Meus traumas de infância, que também incluíam acampamentos e idas a lojas de produtos naturais com cheiros estranhos, foram somados ao tempo que passei na Colby College, uma universidade pequena, liberal e voltada para artes e ciências humanas. Tudo isso me deixou numa posição complicada em relação ao budismo. Epstein e seus companheiros argumentavam que a única forma de domar a mente de macaco, compreender a impermanência e derrotar a tendência ao apego era meditar, e eu não tinha a menor intenção de seguir esse conselho. A meditação me dava a impressão de ser a destilação de tudo de mais ridículo no estilo de vida granola. Eu me imaginei sentado numa dolorosa posição de pernas cruzadas, numa sala com cheiro de chulé, ao lado de praticantes com ar superior tocando sininhos, olhando para cristais, entoando om e tentando flutuar em direção a alguma nuvem cósmica. Acrescentando a toda essa resistência o meu déficit de atenção, achei que não haveria a menor possibilidade de minha mente sempre agitada conseguir parar de pensar. Esse impasse poderia ter continuado indefinidamente, mas um mês depois de meu encontro com Epstein fui ao meu psiquiatra. Estava relutante em contar para o Dr. Brotman sobre meu interesse recente no budismo porque, como eu, ele tinha aversão a sentimentalismos. Mas, quando confessei, ele contou que um colega seu de Harvard havia escrito um livro sobre os benefícios da meditação para a saúde e que achava que a prática poderia me fazer bem. Fui ler o tal livro do amigo do Dr. Brotman. A teoria desse médico era que, na vida moderna, nosso instinto primitivo estava sendo despertado com demasiada frequência, em engarrafamentos, reuniões com chefes, etc., e isso contribuía para a atual epidemia de doenças cardíacas. Mesmo que esses confrontos cotidianos fossem benignos, nosso organismo não sabia disso e reagia como se estivesse num cenário de matar ou morrer, liberando toxinas do estresse na corrente sanguínea. Ele havia realizado pesquisas mostrando que a meditação podia reverter os efeitos do estresse e reduzir a pressão arterial, o que chamou a atenção do meu lado hipocondríaco. Em seguida li alguns livros que ensinavam meditações budistas e aprendi que não era preciso entoar frases em sânscrito ou ouvir músicas de Cat Stevens. Talvez minha postura anterior em relação a isso fosse mais um exemplo de como eu chegava a conclusões apressadas. Minha resistência estava começando a ruir. A renúncia repentina a tudo em que uma pessoa acreditava previamente é uma parte já estabelecida do repertório humano. A minha aconteceu no chão de uma casa de praia. Era o último fim de semana de agosto e Bianca e eu estávamos alugando, junto com um grupo de amigos, uma casa que era um antigo estábulo reformado. Uma tarde, à beira da piscina, depois de terminar mais um livro sobre meditação budista, um pensamento veio à minha cabeça: será que eu deveria tentar meditar agora? Estava num momento de fraqueza. Influenciado pelas evidências científicas e com meus pontos de referência desorganizados por meses de imersão no budismo, decidi, vou tentar. Embora os amigos que estavam conosco parecessem ter a mente aberta, eu não tinha certeza do que eles pensavam sobre a meditação, e nem queria descobrir. Então me escondi no nosso quarto para tentar praticar pela primeira vez. As instruções eram muito simples, o que me tranquilizou: sente-se confortavelmente. Você não precisa cruzar as pernas. Acomode-se numa cadeira, numa almofada ou no chão, onde quiser. Apenas certifique-se de que sua coluna esteja ereta. Sinta sua respiração para dentro e para fora. Escolha um ponto, narinas, peito ou barriga, e concentre ali sua atenção para realmente sentir a respiração. Se ajudar a direcionar sua atenção, você pode usar uma suave anotação mental, como dentro e fora. Sempre que sua atenção se dispersar, perdoe-se e gentilmente retorne à respiração. Você não precisa livrar a mente de todos os pensamentos, isso é impossível.
O jogo consiste em pegar a sua mente de volta quando ela fugir e depois devolvê-la à respiração, quantas vezes for preciso. Sentei-me no chão encostado na cama, com as pernas estendidas à frente. Coloquei o despertador do celular para tocar dali a 5 minutos e mandei brasa. Dentro. Fora. Dentro. Arbusto. Eu gosto dessa palavra. Porque, sob uma perspectiva evolutiva, nós gostamos do cheiro de nossa própria sujeira. Concentre-se, cara. Dentro. Fora. Minha bunda tá doendo. Vou me mexer um pouco. Dentro. Agora estou com uma coceira na sola do meu pé esquerdo. Qual é o habitat natural dos hamsters? Qual foi a melhor invenção dos últimos tempos? E continuei assim até soar o alarme. Naquele momento, parecia que uma eternidade havia se passado. Ao abrir os olhos, eu já tinha uma atitude totalmente diferente quanto à meditação. Não é que tivesse passado a gostar, mas passei a respeitá-la. Descobri que a meditação não era uma técnica de passatempo hippie, mas um exercício cerebral rigoroso, uma tentativa permanente de redirecionar o trem descarrilhado da mente. Era como tentar segurar um peixe. Lutar com a mente até dominá-la exigia muita determinação. Aquilo era para os fortes. Resolvi meditar todos os dias. Comecei acordando um pouco mais cedo toda manhã e reservando 10 minutos para me sentar no chão da sala, com as costas no sofá. Quando viajava a trabalho, eu meditava no chão do quarto do hotel. Não ficou mais fácil com o tempo. Assim que me sentava, já começava a ter acessos de coceira. Depois vinha a fadiga, era como se uma gosma pegajosa de torpor escorresse da minha testa. Em seguida, o jorro de pensamentos voltava com força total. Tentar frear o pensamento era como varrer um chão infestado de baratas. Você até conseguia limpar o espaço por alguns instantes, mas logo os insetos voltavam correndo, de todos os lados. Eu sabia que precisava apenas me perdoar, mas, sempre que minha mente vagava, eu sentia vergonha. As coisas que me distraíam eram completamente banais. O que vou comer hoje no almoço? Devo cortar o cabelo? Como Dança com Lobos conseguiu ganhar o Oscar? Quando não me perdia em elucubrações aleatórias, ficava pensando no tempo que faltava para terminar, louco para acabar aquele sacrifício. Ao fim dos 10 minutos, meu maxilar estava cansado de se contrair. Quando tocava o alarme, às vezes eu levantava correndo. Sempre vi estátuas do Buda com um rosto sorridente e rechonchudo. Descobri depois que o Buda sorridente é, na verdade, um monge chinês medieval que acabou se fundindo no imaginário ocidental com o Buda histórico, que só fazia uma refeição por dia e provavelmente era esquelético. A palavra zen tinha se tornado sinônimo de tranquilo. Mas tudo isso era propaganda enganosa. A meditação budista era diabolicamente difícil. Apesar disso, ela conseguia, sim, aquietar a mente de macaco, mesmo que por um momento. Era como enganar o miquinho peludo distraindo-o com algo brilhante para que ele permanecesse parado. A meditação era um remédio real, uma rota de fuga temporária para a auto-obsessão. Podia não ser fácil ou confortável, mas era a melhor, e única, solução que eu havia encontrado. Rapidamente, meus esforços começaram a render frutos na vida cotidiana. Passei a usar a respiração para me trazer de volta ao momento presente, em filas de aeroporto, esperando o elevador e assim por diante. Descobri que era um exercício surpreendentemente agradável. Viver era como entrar numa sala conhecida onde todos os móveis haviam sido mudados de lugar. Na vida real, eu conseguia ter mais compaixão por mim mesmo do que nos períodos em que estava meditando. Cada momento era uma oportunidade de me refazer. 1 milhão de chances de recomeçar. A meditação estava alterando radicalmente o meu relacionamento com o tédio, algo que passei a minha vida inteira me esforçando para evitar. Meu dia era sempre preenchido de distrações para evitar momentos de ociosidade. Eu olhava o celular quando parava no sinal vermelho, levava papéis do trabalho para ler na sala de espera do médico e assistia vídeos no meu telefone quando andava de táxi.
Então passei a ver os momentos entre uma coisa e outra, um minuto antes de entrar no ar, o tempo livre enquanto minha equipe de filmagem aprontava o local para a entrevista, como uma oportunidade de me concentrar na minha respiração ou apenas de observar tudo à minha volta. Assim que entrei nesse jogo, percebi que passará grande parte da minha vida como sonâmbulo, com minha mente me jogando para frente e para trás. Eu via o mundo através de um véu formado por pensamentos entrelaçados que criavam uma espécie de barreira entre mim e a realidade. Os efeitos concretos da meditação em minhas tentativas de permanecer presente na vida diária foram surpreendentes. Nesses momentos, era como se eu mergulhasse num oceano de tranquilidade. Passei a estar mais consciente e a me ancorar na realidade. Tudo isso era maravilhoso, mas ainda não era o ponto principal. O molho secreto do budismo era conhecido por atenção plena. Essa expressão significa reconhecer o que está acontecendo em sua mente agora mesmo, raiva, ciúme, tristeza, a dor de bater com o dedão no pé da cama ou o que for, sem se deixar dominar por isso. De acordo com Buda, temos 3 respostas habituais para todas as experiências: nós queremos, rejeitamos ou ignoramos. Biscoitos, eu quero. Mosquitos, eu rejeito. Instruções de segurança no avião, eu ignoro. A atenção plena é uma quarta opção, uma forma de ver o conteúdo de nossa mente sob uma perspectiva não julgadora. Eu achava essa teoria bacana, mas totalmente impraticável. Durante a meditação, a melhor oportunidade para praticar a atenção plena é quando você sente coceira ou dor. Em vez de se coçar ou mudar de posição, você tem que ficar ali e simplesmente testemunhar o desconforto. A orientação é apenas observar a sensação, colocando um rótulo mental, coçando ou doendo. Para mim, isso era impossível. Eu sentia dor e começava a questionar as escolhas que estava fazendo na vida. Não conseguia evitar o julgamento, estava odiando aquilo. A ideia é que, uma vez que a pessoa domine a arte de contemplar passivamente coisas como a coceira na meditação, mais tarde ela será capaz de aplicar isso aos pensamentos e emoções. Ao aceitá-los sem julgar, isso é um momento de autopiedade. Isso é uma ruminação sobre assuntos de trabalho, você conseguiria diminuir grande parte da carga emocional negativa do conteúdo da consciência. Era fácil ver como essa técnica funcionava. Por exemplo, se eu recebesse um telefonema dos editores do Old News dizendo que a matéria que levará horas para produzir não iria mais ao ar no programa daquela noite, minha resposta usual seria pensar: estou furioso. Por reflexo, eu iria investir totalmente naquele pensamento e realmente me tornar furioso. Então reclamaria com a pessoa do outro lado da linha, embora soubesse que esse tipo de corte acontecia com frequência. Depois ficaria chateado por ter gastado tanta energia naquela matéria e me sentiria culpado por demonstrar minha irritação com o colega ao telefone. O objetivo da atenção plena era causar um curto-circuito naquela reação em cadeia habitual e automática. Depois que comecei a pensar nesse sistema de combustão psicológica espontânea, percebi como eu era impelido por meu ego. Passei muito tempo me deixando levar por uma onda de impulsos habituais. Foi isso que me conduziu às desventuras da guerra, às drogas e à depressão. Foi o que me fez comer demais por ansiedade e ser grosseiro com minha mulher quando estava estressado com o trabalho. A atenção plena representava uma alternativa a essa maneira de viver por reflexo. Isso não é nenhum truque mental. A contemplação é um traço inato, é algo que nos torna humanos. Taxonomicamente, somos classificados como Homo sapiens sapiens, o homem que pensa e sabe que pensa. Ou seja, podemos fazer mais do que pensar, também podemos estar conscientes das coisas sem julgá-las. O pensamento sem consciência pode ser um vilão implacável. Para dar um exemplo, você pode ter consciência de sua fome, mas pensa sobre onde fará sua próxima refeição e se ela incluirá carne de porco. Você pode ter consciência da pressão na sua bexiga lhe dizendo que é hora de fazer xixi, mas pensa se a frequência com que precisa urinar significa que você está envelhecendo e precisa fazer um exame de próstata. Há uma grande diferença entre as sensações propriamente ditas e a acrobacia mental que fazemos como reação a esses estímulos.
Os budistas têm uma analogia bem útil para isso. Visualize a mente como se fosse uma cachoeira. A água é a torrente de pensamentos e emoções, a atenção plena é o rio antes da queda. Mais uma vez, uma bela teoria, e mais fácil falar do que fazer. Havia muitas áreas da minha vida que precisavam desesperadamente dessa capacidade de consciência. Comer, por exemplo. Após me afastar das drogas, a comida se tornou um substituto para acionar minha dopamina. Depois que conheci Bianca, a comilança piorou, pois fiquei mais caseiro e mais feliz. Ela cozinhava muitas massas e fazia biscoitos deliciosos. Eu comia um prato atrás do outro. Na verdade, estava alimentando mais os centros de prazer do meu cérebro do que o meu estômago. Quando minha barriga começou a crescer, tornou-se uma fonte de preocupação tão grande quanto as entradas do meu cabelo. Mas houve um evento em especial em que eu deveria ter usado a técnica da atenção plena. Em setembro de 2009 eu soube que o âncora principal do World News, Charlie Gibson, havia decidido deixar o programa e que Diane Sawyer tomaria o lugar dele, deixando a bancada do Good Morning America. Eu sabia que isso seria ótimo para ela, mas não levou muito tempo até que eu pensasse, o que tudo isso significa para mim? A saída de Diane teria um efeito em cadeia por todo o telejornalismo da emissora. Eu era apresentador do World News havia 4 anos e ainda adorava esse trabalho, mas, se outros postos mais importantes se abrissem, eu estava interessado. Quando um dos âncoras do Negrini também saiu, manifestei meu desejo de assumir o seu lugar. Mas havia outro candidato ao cargo, Bill Weir, o âncora de fim de semana do GMA. Meus chefes sugeriram que eu considerasse a possibilidade de entrar no lugar dele, caso Bill fosse escolhido para o Negrini. Inicialmente, pensei em recusar, mas acabei reconsiderando. Nesse posto, meu tempo no ar seria quadruplicado, da meia hora aos domingos para 2 horas aos sábados e domingos, e eu teria a oportunidade de me testar como um apresentador descontraído, diferente do âncora sério e solene que me acostumara a ser no World News. Respondi que estaria disposto a aceitar, mas deixei claro que minha primeira opção ainda seria o Negrini. Agora eu estava na posição delicada de me candidatar a 2 cargos ao mesmo tempo, e nenhum dos dois era garantido. Comecei a imaginar as piores consequências possíveis. Consegui marcar uma reunião com o diretor da divisão de jornalismo, David Vestin, para argumentar a meu favor. Achei que tinha me saído bem, mas não podia ter certeza. David era mestre em dizer muito sem se comprometer realmente com uma posição. Ao chegar à minha sala, meu humor já havia azedado. Bastaram alguns momentos refletindo para eu ter a sensação de que ele não iria me escolher. Nunca precisei tanto de serenidade quanto naquele momento. Tentei meditar no sofá do escritório, mas não consegui me distanciar da situação. Simplesmente não conseguia me colocar atrás da cachoeira. Toda vez que tentava observar meus pensamentos e minha frustração, eu não sabia o que procurar. Afinal, observar e colocar rótulos não seria também uma forma de pensar? E, espere um pouco, não haveria um valor prático para a inquietude? Só porque meus pensamentos não eram reais não queria dizer que não estivessem conectados a problemas concretos que precisavam ser resolvidos. Lá estava eu, de volta à estaca zero, ponderando sobre as mesmas questões que me fizera depois de ler Eckhart Tolle. Ainda tinha uma certeza inabalável de que olhar para um problema de todos os ângulos era vantajoso para minha vida. Mesmo assim, achava que o excesso de preocupação estava me deixando louco. Passei as semanas seguintes me sentindo para baixo. Tentei perceber e rotular isso, mas não sabia se estava fazendo direito. Decidi que era hora de seguir o conselho do meu novo amigo Mark Epstein. O evento era num salão enorme do Hotel Sheraton Towers, em Manhattan. Assim que cheguei, me arrependi. Estava lotado de gente, a maioria mulheres de meia idade usando brincos chamativos e echarpes multicoloridas. Qualquer uma delas poderia ser aquela professora de yoga que me fizera tirar as calças na frente das outras crianças. Eu já tinha visto coisas muito piores, claro.
Mas a diferença era que eu não estava ali como um jornalista fazendo seu trabalho, mas como um participante que pagou para assistir a 3 dias de conferência budista. Fiquei enjoado só de pensar nisso. A primeira palestrante foi uma mulher de uns 50 anos chamada Tara Brach. Seu tom de voz era cremoso e enjoativo. Ela nos convidou a fechar os olhos e confiar na oceanidade, na vastidão, no mistério, na consciência e no amor, para que pudéssemos sentir, não há nada de errado comigo. Mas depois Mark entrou para salvar a noite. Bem, eu vou dar a vocês uma perspectiva um pouco diferente, disse ele com um olhar maroto, a de que na verdade há muitas coisas erradas com vocês. A plateia começou a rir, e Tara deu um sorriso totalmente sem graça. As pessoas me procuram achando que precisam amar mais a si mesmas, mas eu as aconselho a fazer justamente o contrário, disse Mark. Ele se expressava de forma natural, improvisando, sem truques. Em total contraste com Brach, ele argumentou que precisamos estar em contato com o nosso pior lado. A atenção plena nos ajuda a examinar o que não gostamos em nós mesmos sem tentar fazer isso desaparecer nem tentar amá-lo. Simplesmente estar conscientes do que somos é tremendamente libertador. A ideia de nos debruçarmos sobre aquilo que mais nos incomoda me pareceu radical, porque nosso reflexo geralmente é fugir, fazer compras, comer, usar drogas. Mas, como dizem os budistas, o único caminho para fora é através. Falando isso de forma mais simples, quando uma enorme onda está vindo em sua direção, a melhor maneira de não levar caldo é mergulhar nela. Esse conceito tinha tudo a ver com o que aprendi em minhas experiências mais dolorosas. Quando tentamos esmagar alguma coisa, damos poder a ela. A atenção plena nos aproxima de nossas neuroses, agindo como uma espécie de radar, mapeando nossos microclimas mentais e tornando-os mais aptos a ideias novas. Esse é o poder do pensamento negativo. Sentado na plateia, eu me senti orgulhoso de Mark e cada vez mais fascinado pela ideia da contemplação, mas terrivelmente frustrado com minha incapacidade de colocá-lo em prática. Para minha grande surpresa, quem me ajudou a resolver essa questão foi Tara Brach. Movido por um inexplicável desejo masoquista, mesmo sabendo que Mark não iria se apresentar, voltei no segundo dia da conferência. No início, Brach estava me irritando profundamente com sua ostentação de maneirismos orientais, mas em determinado momento se redimiu. Ela descreveu um método para praticar a atenção plena em situações difíceis usando o acróstico REM, chuva, em inglês R, reconheça, A, aceite, I, investigue, M, não se identifique. Reconheça é fácil de explicar. Usando como exemplo a reunião com David Vesting, minha primeira tarefa seria reconhecer meus sentimentos. É como fazer uma pausa diante do que está acontecendo e simplesmente admitir que aquilo é real, que existe, disse Brach. Aceite é quando você se debruça sobre aquilo, quando mergulha na situação. Ou, como Brach definiu de seu modo ímpar, é oferecer o murmúrio interior do sim. O terceiro passo, investigue, é onde as coisas realmente se tornam práticas. Continuando no exemplo de Vesting, depois de reconhecer meus sentimentos e aceitá-los, eu deveria observar como eles estavam afetando meu corpo. Estariam deixando meu rosto vermelho, meu coração acelerado, minha cabeça doendo? Intuitivamente, essa estratégia me soava correta, em especial porque eu havia sofrido uma crise de depressão que fora confundida com uma virose por um bom tempo. O último passo, não se identifique, significa entender que quando alguém está furioso, com ciúmes ou com medo, isso não o torna uma pessoa permanentemente furiosa, ciumenta ou medrosa. São apenas estados mentais passageiros. O plano de Brach parecia muito prático. Mesmo que no início eu tenha implicado com ela, passei a considerar o seu jeito muito reconfortante. Afinal, Brach era uma profissional treinada tanto em budismo quanto em psicoterapia e havia passado a vida toda ajudando as pessoas. Fiquei com vergonha de mim mesmo ao perceber que, mais uma vez, tinha sido injusto prejulgando alguém. Poucas semanas depois, coloquei os conselhos dela em prática e finalmente me vi por trás da água da cachoeira. Eu estava num dia péssimo, mais uma vez preocupado se conseguiria uma promoção e me sentindo mal por me preocupar com isso.
Deitei no sofá do escritório e tentei usar a técnica REM, concentrando-me especialmente na parte da investigação, de que forma meu turbilhão mental estava me afetando fisicamente. Percebo, coração acelerado, cabeça doendo, ruminações irracionais quanto ao futuro. Percebo, preocupação, coração acelerado, respiração pesada, orelhas quentes. Não tentei interromper as sensações, apenas senti. Eu estava reconhecendo, aceitando e investigando. Taquicardia, tensão, taquicardia. Consegui. Estou observando a minha angústia. Percebo, autocongratulação. O efeito foi como ver dois canais de televisão ao mesmo tempo. Normalmente, meu falatório mental dominava a tela inteira. Quando apertei o botão contemplar, entretanto, tive uma perspectiva diferente. Eu estava vendo meus pensamentos com mais clareza e, embora ainda doíam um pouco menos. Era uma revelação, a voz na minha cabeça, que eu sempre havia levado tão a sério, de repente perdeu muito de sua autoridade. Era como espiar atrás da cortina e ver que o mágico de Oz não passava de um velho frágil e assustado. Isso não só acalmou minha ansiedade no momento, como também me deu a esperança de conseguir lidar com qualquer excesso que meu cérebro fosse capaz de criar dali para frente. Aquilo era uma vitória, sim, mas eu ainda tinha dúvidas. Embora a ideia da contemplação fosse claramente muito poderosa, ela ainda não tinha eliminado meus problemas reais. Então, o que havia mudado? Fiz mais uma anotação no arquivo que eu tinha criado no meu celular, chamado Perguntas para Mark. Convenci Mark a se encontrar comigo novamente. No saguão do Tribeca Gran, olhei para ele e não pude deixar de pensar que formávamos um par esquisito como amigos. Logo de cara percebi que ele estava louco para me contar alguma coisa. Mark então falou com um sorriso conspiratório que tinha acabado de conversar com Tara Brach por telefone e ela havia dito que não gostara quando ele a contradissera no palco. Ele conseguiu contar essa fofoca deliciosa sem qualquer sinal de maldade. Argumentei que a obrigação dele não era com Tara, e sim com o público. Ele pareceu agradecido. Quando perguntei a Mark se a contemplação poderia nos deixar frouxos demais diante dos problemas mais espinhosos da vida, ele citou o incidente com Brach, é a mesma coisa. Na conferência, Mark não havia gostado do que Brach dissera. Em vez de criticá-la por reflexo, ele demonstrara sua discordância com calma e delicadeza. Ver um problema com clareza não o impede de agir, ele explicou. Aceitação não é passividade. Às vezes, temos justificativas para ficar chateados. O que a atenção plena faz é criar um espaço em sua mente para que você possa responder em vez de simplesmente reagir. Na visão budista, você não pode controlar o que lhe vem à cabeça, tudo surge de um vácuo misterioso. Perdemos muito tempo julgando a nós mesmos por sentimentos que não surgiram por vontade própria. A única coisa que podemos controlar é a maneira como lidamos com esses sentimentos. Bingo, responder em vez de reagir. Isso era a chave de tudo. Mark disse que a contemplação teria efeitos positivos na minha situação no trabalho. Observar seus sentimentos não fará com que eles desapareçam nem vai resolver seus problemas, explicou, mas pode fazer você parar de agir às cegas. Ao tomar uma cerveja no bar do hotel com o psiquiatra que eu forçara a ser meu guru particular, percebi que a melhor estratégia profissional naquele momento era ficar na minha, apenas esperando. Eu já havia apresentado todos os meus argumentos para a chefia, a única coisa que eu poderia fazer agora era trabalhar muito e esperar o melhor resultado possível. Em outras palavras, responder em vez de reagir. Mark também ressaltou que contemplar era uma habilidade, algo que eu poderia desenvolver à medida que praticasse a meditação. Por conta disso, sugeriu que eu fizesse um retiro. Isso seria muito mais difícil do que ir ao seminário budista e ver Tara Brach. Eu teria que aguentar 10 dias enclausurado num centro budista silencioso com dezenas de outros praticantes de meditação. Sem conversa, sem televisão, sem cerveja, só meditando, o dia todo.
Mas ele insistiu que valeria a pena, especialmente se eu fosse para o retiro promovido por Joseph Goldstein, o professor de meditação dele. Mark o elogiava muito. Então achei que, se o cara que eu reverenciava Goldstein, eu provavelmente ia gostar do cara também. Quando estávamos pagando a conta, eu disse, eu adoraria repetir esse encontro todo mês, se você quiser. Com certeza, respondeu ele, deixando de prestar atenção na cerveja para olhar nos meus olhos. Com sinceridade total, ele disse, eu quero te conhecer. Essa foi uma das coisas mais bacanas que alguém já havia dito para mim. No final, nós nos despedimos e ele me deu um abraço. Foi tocante, eu realmente gostei de saber que ele queria ser meu amigo, mas ao mesmo tempo pensei, não vou para um retiro nem que a vaca tussa. Eis que Diepaco volta à cena. Com uma campanha pesada por e-mails e mensagens de texto, ele convenceu-me e aos editores do Nigline a produzir outro debate. Dessa vez, o duelo seria entre Chopra e seu inimigo de longa data Michael Shermer, um ex-fundamentalista cristão que se tornará um militante ateu na área do combate à pseudociência. O tema do debate era a velha questão sobre Deus e ciência serem incompatíveis ou não. Diepak não acreditava no Deus da Bíblia, a quem chamava de homem branco morto, mas sim numa inteligência indescritível no coração do universo, uma visão que ele achava que a ciência poderia aceitar. Uma das primeiras pessoas que encontrei quando cheguei ao local foi Sam Harris, que havia publicado 2 livros com críticas ferozes à religião, tornando-se um dos heróis do novo movimento ateu que vinha surgindo no país. Sam estava ali nos bastidores porque Michael Shermer o escolhera como parceiro para o debate. Diepak convidou uma acadêmica estudiosa de religião chamada Jean Houston. Eu havia feito uma entrevista com Harris anos antes e nos reconhecemos na hora. Conversando com Sam e sua esposa no camarim, por algum motivo mencionei que estava interessado em meditação. Os dois se animaram, admitindo que também se interessavam pelo assunto. Por essa eu não esperava. Fiquei sabendo que o Sr. ateu tivera um passado bem alternativo. Na época da faculdade, Sam experimentara êxtase e LSD, abandonar os estudos e passará 11 anos viajando entre os Estados Unidos e a Ásia, onde viverá em mosteiros e ashrams com diversos mestres de meditação. Durante aquele tempo, ele acumulara cerca de 2 anos em retiros silenciosos, meditando entre 12 e 18 horas por dia. Apesar disso, Sam não se importava em deixar as pessoas furiosas. O auditório estava lotado com partidários dos 2 campos, num total de 1000 pessoas. Chopra e Shermer fizeram discursos inflamados, um acusando o outro o tempo todo. Quando a gravação terminou, voltei a falar com Sam. Mais uma vez conversamos sobre meditação e ele sugeriu que eu fizesse um retiro. Ao ver o pânico estampado em meu rosto, ele admitiu que poderia ser um pouco difícil, mas que certamente valeria a pena. Ele conhecia um ótimo professor, Joseph Goldstein. Era impossível ignorar 2 pessoas brilhantes recomendando o mesmo professor de meditação. Então corri para ler os livros desse suposto gênio. Embora os livros oferecessem excelentes explicações sobre como empregar a atenção plena para criar um espaço entre os estímulos e as nossas respostas no dia a dia, também havia muita conversa sobre reencarnação, poderes paranormais e seres em outros planos de existência. Caridosamente, Goldstein dizia que, se o leitor não acreditasse nessas coisas, isso não afetaria suas chances de libertação. Minha cabeça não parava de ruminar o conselho de Mark e Sam. Minha curiosidade foi atiçada, um pouco de orgulho estava em jogo. Se era para meditar de verdade, era melhor entrar de cabeça. Pesquisei na internet e descobri que Goldstein estava promovendo um retiro na Califórnia. Tentei me inscrever, mas, para minha surpresa, percebi que não era tão fácil entrar. Havia tantos candidatos que as vagas eram determinadas por uma espécie de sorteio. Telefonei para os assistentes de Goldstein e tentei dar carteirada de repórter para ver se conseguia entrar dessa forma, mas eles não facilitaram as coisas. Fiquei com mais vontade ainda de participar. Mandei um e-mail para Sam Harris perguntando se ele poderia interceder com Goldstein para me colocar lá dentro. Ele disse que tentaria, mas não podia garantir nada.
Como esse seria o único retiro que Goldstein promoveria por um bom tempo, eu estava me estressando para ir a um evento cujo objetivo era diminuir meu estresse e que eu provavelmente iria detestar. Irônico. Pouco depois, tive outra oportunidade de testar minha habilidade de contemplação numa situação difícil. Emin Telis me ligou para dizer que a emissora ia colocar Bill Weir como âncora do Migline. Ela ainda não sabia se me dariam o lugar dele no Good Morning America, nem havia uma data estabelecida para aquela decisão ser tomada. Ou seja, eu ficaria numa espécie de purgatório sabe-se lá por quanto tempo. O timing da vida é engraçado. No dia seguinte, graças a Sam, embarquei para a Califórnia. No e-mail, ele me disse que havia mexido nas leis do karma e conseguido uma vaga para mim no retiro.